Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje nós vamos ver as equações de segundo grau incompletas. Ok, então nós já vimos as equações completas, agora nós vamos ver as incompletas. Por quê? Porque apesar de dar para resolver elas com o Bhaskara ou some-produto, existem métodos mais rápidos e mais práticos, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso. Aí está, então, pessoal, equações de segundo grau incompletas. Vamos entender direitinho o que é isso e como que vai funcionar. Vamos lá, então? Olha só. Então, pessoal, começando a falar sobre os diferentes casos. Bom, primeiro, nós temos a equação de segundo grau completa, que é todas que nós trabalhamos até o momento. O que é essa equação de segundo grau completa? É onde o A, o B e o C, lembra do A, o B e o C? O A que acompanha o x ao quadrado, o B que acompanha o x e o C o número sozinho. São todos diferentes de zero, ok? Ou seja, não são zero. Então, por exemplo, aí 3x ao quadrado mais x menos 10 igual a zero. Essa equação, ela é completa. O A não é zero, o B não é zero, o C não é zero. Certo? O que acontece então? Essa equação é completa porque aí aparece x ao quadrado, aparece o x sem estar ao quadrado e aparece um número sozinho também, além do zero, ok? Bom, agora, quando a equação é incompleta, duas coisas podem acontecer. A primeira é se o b for zero. O que acontece se o b for zero, pessoal? Veja esse exemplo. X ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 180, igual a zero. Nesse caso, cadê o x sem estar ao quadrado? Não está aparecendo ali. Por quê? Porque o b é zero. Lembra que o número que acompanha o x é o b. Se o b é zero, então fica 0x. 0x é a mesma coisa que nada. Então esse x meio que desaparece aí da equação. E a equação fica só com x ao quadrado e número sozinho. Beleza? Esse caso, então, é incompleto, onde não aparece o x. Por isso que incompleta, porque meio que está faltando o x sem estar elevado ao quadrado, certo? Isso porque o b é zero. E o outro caso pode acontecer também de incompleta é se o c for zero. Porque se o c for zero, vai acontecer uma coisa desse tipo aí, por exemplo. 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. Cadê o número sozinho? Sem ser o zero que está lá do outro lado do igual. Não tem número sozinho, só tem x ao quadrado, x, e não tem o número sozinho, não tem o c. E se o c é zero, e é somar zero ali, não faz diferença nenhuma. Então, ele nem aparece, por isso ela é incompleta, nesse caso com o c igual a zero. Observa também, pessoal, que o a não pode ser zero, né? Porque se o a for zero, some o x ao quadrado. E se não tem x ao quadrado, não é equação de segundo grau, né? Aí passa a ser equação de primeiro grau, certo, pessoal? Bom, nós vamos falar aqui, primeiro, um pouquinho só retomando aí as completas, pessoal, que nós já vimos, nós temos aí duas formas, na verdade tem várias formas de resolver, nós vimos duas, que é o Bhaskara, né? Aí que é aquela fórmula de resolução e o some-produto que nós também já vimos, beleza? Se você não viu essas aulas sobre o Bhaskara e o some-produto, clica nesse izinho que está aparecendo aqui em cima e vai ver essas aulas, combinado? Bom, aqui as incompletas, pessoal, nós vamos separar aí, então nos dois casos. Primeiro, com o b igual a zero. Então, incompletas onde o b é igual a zero, vou colocar um exemplo. 5x ao quadrado menos 180 igual a zero. Aquele mesmo que eu coloquei lá no primeiro slide. Olha só, pessoal, nesse caso ela é incompleta com b igual a zero, porque veja que não aparece o x sem ser ao quadrado. Então tem x ao quadrado e número sozinho. Então não aparece o x normal, digamos assim. Então o b é igual a zero, ela é incompleta. O que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, é que você pode continuar usando o Bhaskara ou o some-produto para resolver essa equação. Funciona, continua funcionando. Aqui no caso some-produto, você teria que primeiro ajeitar ela, porque o a não é 1 aqui, né? Mas depois de ajeitar, você poderia usar some-produto, beleza? E pode usar o Bhaskara. Eu vou até colocar aqui bem rapidinho como que ficaria esse Bhaskara, beleza?
beleza? Então aí, ó, tô colocando toda a solução. Pronto, se eu fizesse com o Bhaskara, seria esse processo que eu iria fazer, beleza? E aí, cheguei na resposta, x' igual a 6, x duas linhas igual a menos 6. O Bhaskara que já estamos acostumados. Observa lá no início que o A é 5, o B é 0, porque não aparece o x, e o C é menos 180. Beleza? Mas, pessoal, olha, dá um pouquinho de trabalho fazer isso daí, né? Tem uma forma muito mais prática nessa equação incompleta, onde o B é 0. É o que nós vamos ver aqui. Bom, então eu vou colocar ela aí de novo, pessoal. E como é que nós vamos fazer sem a necessidade do Bhaskara quando o B é 0? Bom, nós vamos meio que resolver essa equação como se ela fosse uma equação de primeiro grau. Ou seja, deixar o x de um lado e os números do outro. Só que nesse caso vai ficar o x ao quadrado de um lado e os números do outro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse menos 180 e passar lá para o outro lado. Só que como ele muda de lado, muda de sinal. Toda essa discussão a gente já fez lá no 7º ano, né? Por que que isso acontece? Então, menos 180 vai passar para o outro lado da igualdade, mais 180. Então, vai ficar assim, né? 5x ao quadrado do lado esquerdo e do lado direito, 0, que estava lá, mais 180, dá 180. Beleza? Próximo passo agora, pessoal, é pegar esse 5 que está multiplicando o x ao quadrado, né? Lembrando que 5x ao quadrado é 5 vezes o x ao quadrado, e passar também para o outro lado. E o contrário da multiplicação é a divisão. Então, 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, x ao quadrado de um lado, e do outro lado, 180 que estava lá, dividido por 5 que passou. Beleza? Resolvendo essa divisão, 180 dividido por 5 dá 36. Então, ficou x ao quadrado igual a 36. Beleza, pessoal? Bom, agora é o seguinte, para eliminar esses quadrados, olha o que a gente colocou aí, raiz quadrada. Por quê? Porque o x ainda está ao quadrado. Eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Como que eu vou fazer para eliminar esse quadrado aí do x? Eu vou fazer a raiz quadrada. Mas eu posso fazer a raiz quadrada na equação? Posso, desde que eu faça a raiz quadrada dos dois lados, certo? Então, eu fiz raiz quadrada do lado do x ao quadrado, fiz raiz quadrada do lado 36. Resolvendo isso, então vai ficar... Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, né? Porque x vezes x é que dá x ao quadrado, né? Não é isso que é a raiz quadrada? Que número vezes ele mesmo que dá aquele número que está lá dentro? Bom, é x vezes x que dá x ao quadrado, beleza? Bom, na verdade, isso daí, gente, seria o módulo do x, mas eu vou deixar esse assunto aí para um outro momento e vou abordar aqui de uma forma um pouquinho diferente, beleza? Bom, e a raiz quadrada de 36, pessoal, é 6. Então, tá lá. Então, eu cheguei que x é igual a 6. Ok? Mas olha aqui no Bhaskara, pessoal, que a gente fez dessa mesma equação. Teve duas respostas diferentes. Uma foi 6, o x', que é o que a gente obteve. Mas também teve o x duas linhas que deu um menos 6. Então, essa resposta deveria ser 6 ou menos 6. Por que isso acontece, pessoal? Vamos fazer um rascunho aqui do lado e pensar o seguinte, pessoal. Quando eu tinha lá x ao quadrado é igual a 36... eu estava me perguntando que número ao quadrado dá 36, ou seja, que número vezes ele mesmo que dá 36. Agora, essa resposta, muita gente responde, 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, que é o valor do x que a gente já achou. Mas tem mais uma possibilidade, que número vezes ele mesmo dá 36, sem ser 6 vezes 6. Você consegue pensar aí? E aí? Chegou numa conclusão que número vezes ele mesmo dá 36, sem ser 6 vezes 6, é o menos 6, né, pessoal? Menos 6 vezes menos 6 também dá 36, porque menos com menos dá mais. Portanto, aí, pessoal, nesse caso de equação incompleta, onde o b é igual a 0, no final, sempre nós vamos ter o resultado na sua versão positiva e negativa, ok? Então, o x ali não é só 6, pode ser mais ou menos 6.
Você pode escrever x' igual a 6, x duas linhas igual a menos 6, ou x1 igual a 6, x2 igual a menos 6, ou você pode só escrever assim também, dessa forminha resumida, x igual a mais ou menos 6, quer dizer, pode ser mais 6, pode ser menos 6, isso porque 6 vezes 6 dá 36, e menos 6 vezes menos 6 também dá 36. Tudo bem, pessoal? Então, veja, aqui ficou um pouquinho mais longo, porque é a primeira vez que a gente faz, mas veja que é muito mais rápido que todas aquelas contas do Bhaskara. É só deixar o x ao quadrado de um lado, o número do outro, e fazer a raiz quadrada, e lembrar que o resultado pode ser o positivo ou o negativo. Acabou. Dá para fazer, às vezes, até mentalmente. Beleza? Bom, dando continuidade, gente, agora o caso das incompletas, onde o c é zero. Então, vamos colocar aqui aquele exemplo, 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. Veja que nesse caso c é zero, essa equação é incompleta, porque não aparece aquele número sozinho lá do lado esquerdo do igual. Né? Depois que a gente igualou a zero, já está igualado a zero, não aparece aquele número sozinho. Então, o c é zero. Posso resolver com Bhaskara? Posso resolver com soma e produto? Pode. Lembrando aí, o A não é 1, teria que organizar primeiro para fazer com soma e produto. Pode fazer com Bhaskara também. Eu vou colocar aqui rapidinho. Observa que nesse caso C é 0. A é 2, quem está com x ao quadrado. B é 10, quem está com o x, e o C não tem número sozinho ali, então o C é 0, ok? E você pode fazer o delta e depois calcular o x, separando em x1 e x2, você vai chegar nesses resultados aí. X' igual a 0, x duas linhas igual a menos 5. Fazendo aí todo o processo do Bhaskara, mas também tem uma forma mais prática de fazer essa equação incompleta, quando C é 0, mas não é o mesmo jeito quando B é 0, porque aquele jeito não vai funcionar. Não vou conseguir deixar x de um lado e o número do outro, porque nesse caso eu tenho x ao quadrado e x, beleza? Então como é que nós vamos fazer? Veja só, colocando aqui então de novo a mesma equação, para nós resolvermos de forma mais prática essa equação incompleta quando C é 0. Bom, observa o seguinte, pessoal, que nós vamos usar aqui é a fatoração, o fator comum em evidência, que nós já aprendemos, certo? Como é que funciona isso daí? Você deve observar que aí nessa expressão, nessa equação, eu tenho 2x ao quadrado mais 10x. Tem fator comum nos dois. De cara eu já percebo o x. Tem x no 2x ao quadrado, tem x no 10x. Também o 2 é fator comum, mas eu não preciso nem me preocupar com isso. Eu posso sempre colocar só o x aí em evidência. Como sempre nesse caso vai ter x ao quadrado e x, eu sempre vou conseguir colocar o x em evidência. Vou fazer bem passo a passo essa primeira, beleza? Então primeiro eu vou abrir aí a potência. Então o que é 2x ao quadrado? É 2 vezes x, mais 10x, que é 10 vezes x. Aí você observa bem. Quem que é fator comum aí, pessoal? Quem que aparece no 2 vezes x, que aparece também no 10x? É aí o x, né? Aqui aparece x, ali também aparece x. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar esse x em evidência. X vezes, abre parênteses, e aí dentro do parênteses nós vamos colocar quem sobrou. Então eu vou até apagar esses x lá de cima, tá vendo? Vou cobrir eles, e aí tirando esses x que eu já coloquei ele em evidência, o que sobrou? 2x mais 10, beleza? Tá vendo? Depois ali em cima que eu apaguei o x em cada uma aí dos monômios do 2x e do 10x, sobrou no primeiro só 2x e no segundo só mais 10, ok? E igual a 0 eu estou só copiando. Então o que a gente fez aí foi colocar o x em evidência, fatoração, fator comum em evidência. Também dava para pôr o 2 em evidência, mas não é necessário, ok? Muito bem, pessoal, agora nós vamos ter que pensar um pouquinho sobre isso, mas depois você vai fazer isso direto, bem tranquilo. Veja que nós temos aí uma multiplicação onde o resultado é 0, tá vendo? Eu tenho o x vezes o 2x mais 10. Então, eu estou multiplicando dois números, um deles é o x, não sei qual é, mas vai ser um número.
e o outro é o 2x mais 10. Eu estou multiplicando esses dois números e o resultado é zero. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que eu posso dizer sobre uma multiplicação de dois números onde o resultado é zero? Pensa aí, dois números multiplicados, o resultado é zero. Então, o que eu posso afirmar sobre isso? Eu posso com certeza dizer, né, pessoal, que um desses números é zero. Veja só, porque se eu fizer zero vezes qualquer coisa, dá zero. Então, eu sei que um desses números é zero. Pode ser o primeiro ou pode ser o segundo, como eu coloquei ali. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou qualquer coisa vezes zero também dá zero. Então, o que eu chego à conclusão? Se ali eu estou multiplicando dois números e o resultado está dando zero, quer dizer que um desses números tem que ser zero. E é assim que eu vou resolver a minha equação, pensando se o primeiro número é zero, que é o x, ou se o segundo número é zero, que é o 2x mais 10. E aí, eu vou ter aí as minhas soluções. Vamos ver como funciona? Então, primeira possibilidade é esse primeiro número, que é o x, ser zero. Ou seja, o x igual a zero. Pronto, já tem uma resposta. Era o x', tá vendo? X' igual a zero. Então, uma das respostas dessa equação é zero. Aliás, como sempre você vai conseguir colocar esse x em evidência, observe que nas equações incompletas onde o c é igual a zero, um dos resultados, uma das raízes da equação, um dos valores do x, sempre vai ser zero, ok? E a outra possibilidade é aquele segundo número ali ser zero, gente. Ou seja, 2x mais 10 ser zero. Então, vou escrever isso, 2x mais 10 igual a zero. Agora, essa daí não saiu tão fácil que nem a primeira, né? Não está resolvido ainda. Mas olha essa equação, 2x mais 10 igual a zero. Essa equação é de segundo grau? Não, essa equação é de primeiro grau, porque não tem mais x ao quadrado. Então, eu já sei resolver ela faz tempo, né? 10 do sétimo ano. Vamos lá, então? É só deixar o x de um lado e o número do outro. Vou começar, então, passando mais 10 para o outro lado, fica menos 10. Então, fica 2x igual a menos 10, né? 0 menos 10 dá menos 10. Agora, o 2 que está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado, dividindo, beleza? Então, ficou x igual a menos 10 dividido por 2, menos com mais dá menos, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, x igual a menos 5. Veja que era lá o outro resultado do x, fazendo com o Bhaskara, que deu x duas linhas igual a menos 5, beleza? Então, tá aí, pessoal. Bem mais rápido, acredito, de fazer do que o Bhaskara. Qual que é o processo prático? Coloca o x em evidência, uma possibilidade é o x ser igual a zero, outra possibilidade é quem ficou dentro do parênteses ser igual a zero. E aí resolve rapidinho essa equação que fica de primeiro grau. Certo, gente? Muito bem, pessoal. Agora é hora de se exercitar. Fazer os exercícios com calma, com atenção, paciência. Às vezes vão surgir algumas dúvidas, é até para isso que servem os exercícios, né? Organizar todas essas informações e ver se ficou tudo bem entendido, resolver os problemas que podem surgir, ok? Se tiver alguma dúvida, manda para mim, conte comigo, aquele abraço e até a próxima!